Kutuzov acordou-se penosamente e passou os olhos pelos generais. Meus senhores, a ordem de combate para amanhã, ou seja, já para hoje, porque já passa da meia-noite, não pode ser alterada, disse. Já a ouviram e todos nós cumpriremos o nosso dever. Ora, antes de uma batalha não há nada mais importante, fez uma pausa, do que dormir bem. Fez tensão de se soerguer. Os generais despediram-se e saíram, já passava da meia-noite. O príncipe Andrei também saiu. O Conselho de Guerra, em que o príncipe Andrei não chegou a exprimir a sua opinião como esperava, deixou nele uma sensação pouco clara e alarmante. Quem tinha razão, ele não sabia. Se Dolgorukov e Veyroder, se Kutuzov, Langeron e todos os outros que não aprovavam o plano de ataque. Não teria Kutuzov podido expor pessoalmente as suas ideias à sua majestade? Será que as coisas não podem ser feitas de outra maneira? Será que por causa de considerações cortesãs e pessoais se deve arriscar dezenas de milhares de vidas, incluindo a minha vida, pensava ele. Sim, é muito possível que amanhã eu seja morto, pensava ele. E de súbito, ao pensar na morte, veio-lhe à mente toda uma série de recordações, as mais longínquas e queridas. Lembrou-se da despedida do pai e da mulher, lembrou-se da gravidez desta e da pena que sentiu dela e de si próprio. Num estado nervoso e enternecido, saiu da isbá em que estava aboltado juntamente com Nesvitsky e pôs-se a andar para trás e para diante em frente da casa. A noite estava brumosa e o luar penetrava misteriosamente através do nevoeiro. Sim, amanhã, pensava ele. Amanhã talvez se acabe tudo para mim e também não haverá mais recordações. Todas estas recordações deixarão de fazer sentido para mim. E também é talvez amanhã. É de certeza amanhã presinto que terei de mostrar pela primeira vez finalmente o que sou capaz de fazer. E imaginou a batalha, a derrota, a concentração do combate num ponto e o embaraço de todos os chefes militares. Será um instante feliz, o Toulon, porque ele tanto anseia há tanto tempo. Imagina-se a dizer firme e claramente o que pensa Kutuzov e Veyroder aos imperadores. Todos ficam impressionados com o fundamento certeiro do seu raciocínio, mas ninguém ousa passá-lo à prática. E então pega num regimento, numa divisão, consegue impor a condição de que ninguém contradirá as suas ordens, leva a divisão até ao ponto decisivo e sozinho consegue a vitória. Então e a morte e os sofrimentos, disse-lhe outra voz. Mas o príncipe Andrei não responde a essa voz e os seus êxitos continuam. A ordem de batalha seguinte é elaborada apenas por ele. Tem o posto de ajudante de campo ao serviço de Kutuzov, mas faz tudo sozinho. A batalha seguinte é ganha por ele sozinho. Kutuzov é substituído, ele é nomeado, então e depois? Volta a perguntar outra vez. E depois, se antes disso não fores ferido 10 vezes, morto ou enganado, o que acontecerá depois? Bem, depois, responde a si mesmo o príncipe Andrei. Não sei o que virá depois, não sei. Não quero e não posso saber. Mas se eu quiser, se quiser glória, se quiser ser famoso perante as pessoas, se quiser ser amado por elas, não tenho culpa por ter esse desejo, por desejar só isso, por viver apenas para isso. Sim, apenas para isso. Nunca o direi a ninguém, mas, meu Deus, o que posso eu fazer se não gosto de mais nada a não ser da glória, o amor das pessoas? A morte, os ferimentos, a perda da família, não tenho medo de nada. E por mais queridas que me sejam muitas pessoas, o meu pai, a minha irmã, a minha mulher, as mais amadas de todas para mim, eu, por mim, por mais terrível e antinatural que pareça, trocava-as agora a todas por um minuto de glória, de triunfo sobre os outros, de amor por mim da parte de pessoas que não conheço nem conhecerei por parte daquela gente ali, sonhava ele escutando o rumor que vinha do terreiro da casa de Kutuzov. O que se ouvia eram as vozes dos impedidos que se preparavam para dormir. Ouvia-se uma voz, pelos vistos do cocheiro, que se metia com o velho cozinheiro de Kutuzov, que o príncipe Andrei conhecia, e que se chamava Tite. Dizia-lhe: Tite, estás a ouvir, Tite? O que é? Tite, anda lá, ri-te, dizia ao brincalhão. Então, e se fosses para o raio que te parta? Ouvia-se a resposta do velho, abafada pelos risos dos impedidos e dos criados. E mesmo assim amo e aprecio apenas o triunfo sobre eles todos. Aprecio esta força e esta glória que paira aqui por cima de mim, no nevoeiro. 13. Rostov, nessa noite, estava com o seu pelotão na linha dos guarda-flancos à frente do destacamento de Bergatian. Os seus hussardos, aos pares,
estavam distribuídos pela linha. Ele próprio patrulhava a cavalo ao longo da linha, tentando vencer o sono que se apoderava dele. Nas suas costas era o vasto espaço do nosso exército, bem à vista, alumiado pelos fogos baços das fogueiras a arderem no nevoeiro. À sua frente era a escuridão nevoenta. Por mais que Rostov pescostasse com os olhos aquele campo enevoado, não via nada. Parecia que lhe saltavam manchas à frente dos olhos, ora cinzentas, ora negras. Ora lhe parecia que chispavam luzinhas no meio da escuridão, onde devia estar o inimigo. Ora pensava que aquilo era apenas uma ilusão de brilho nos seus olhos. E fechavam-se os olhos e vinham-lhe à imaginação ora o imperador, ora Denisov, ora recordações moscovitas, e de novo se apressava a abrir os olhos e via logo a cabeça e as orelhas do cavalo que montava. Outras vezes figuras negras de hussardos, quando se aproximava a 6 passos deles, e ao longe a mesma escuridão nublada. Por que não? É muito possível, pensava Rostov, que Sua Majestade, ao encontrar-se comigo, me dê uma missão, como a qualquer oficial, e que diga: olha, vai, vê lá o que se passa lá. Há muitos casos, como dizem, em que o imperador, por mero acaso, conheceu assim um oficial e o aproximou de si. E se for a mim? Oh, como eu o protegeria, como lhe diria toda a verdade, como desmascararia os que o enganam. Rostov, para imaginar ao vivo o seu amor e abnegação pelo imperador, pintava na sua mente um inimigo ou um embusteiro alemão a quem não só matava com prazer, mas ainda esbofeteava na presença de Sua Majestade. De repente, um grito longínquo acordou Rostov. Estremeceu e abriu os olhos. Onde estou? Sim, na linha, a senha contra a senha. Timão, almude. Que maçada o nosso esquadrão estar amanhã de reserva, pensou. Mas vou pedir para ir para a frente da batalha. Se calhar é a minha única oportunidade de ver o imperador. Sim, já falta pouco até à mudança de turno. Vou passar mais uma vez pelos postos e quando voltar vou ter com o general e peço-lhe. Endireitou-se na cela e tocou o cavalo para fazer mais uma revista aos seus hussardos. Pareceu-lhe que estava mais claro. À esquerda havia um declive alumiado e, frontal a este, um outeiro negro que parecia abrupto como um muro. No outeiro havia uma mancha clara que Rostov não conseguia perceber o que fosse. Seria uma pequena clareira na floresta iluminada pela lua? Seriam restos de neve, casinhas brancas? Pareceu-lhe até que na mancha branca alguma coisa mexeu. Esta mancha é neve, pelos vistos. Uma mancha, uma tache, pensava Rostov. Ora, toma, não é tache. Natasha, olhos negros, minha irmã, Natasha. Ficará espantada quando lhe disser que vi o imperador. Toma, Natasha, taxa. Mais à direita, Vossa Senhoria, aqui há arbustos, ouviu a voz do sardo, ao lado do qual Rostov passava quase a adormecer. Ergueu de repente a cabeça que já lhe pendia até à crina do cavalo e parou junto do sardo. O sonho jovem e infantil dominava-o insuperavelmente. Ora bem, no que é que eu estou a pensar? Não esquecer. Falar com Sua Majestade? Não, não é isso. Isso é amanhã. Ah, pois, Natasha, Tascar, Tasquinha, quem? Os sardos bigodados. Pela rua Tverskaya e aquele sardo de bigode, ainda pensei nele, foi em frente à cara de Guriev, o velho Guriev. É que rapaz querido é o Denisov, mas tudo isso são ninharias. O principal agora é que Sua Majestade está cá. Como ele olhava para mim, queria dizer qualquer coisa, mas não se atreveu. Não, fui eu quem não se atreveu, mas não interessa. O principal é não me esquecer de que estava a pensar numa coisa essencial. Sim, na tasca, tasquinhar, assim está bem. E de novo a cabeça lhe tombou para o pescoço do cavalo. De repente pareceu que disparavam contra ele. O que é? O que é a espadeirada neles? Titubeava, estou a dizer disparados. Rostov, acordando. No momento em que abriu os olhos, Rostov ouviu à sua frente, lá onde estava o inimigo, gritos prolongados de milhares de vozes. Os cavalos, o dele, o do sardo que estava em pé, ao pé de si, endireitaram as orelhas ao ouvirem os gritos. Do sítio de onde partia a gritaria, acendeu-se e apagou-se uma luzinha, depois outra, e em toda a linha das tropas francesas no monte se acenderam luzes e mais forte ainda se começou a gritaria. Rostov ouvia os sons de palavras francesas, mas não conseguia compreendê-las. Eram vozes demais a vozear.
Só se ouvia uma espécie de A e de R. Mas o que será isto? O que pensas que seja? Dirigiu-se Rostov ao sardo que estava à beira dele. É no inimigo. O sardo não respondeu. Será que não estás a ouvir? Perguntou de novo Rostov, depois de ter esperado bastante tempo pela resposta. Mas quem pode saber o que é, Vossa Senhoria? Respondeu o sardo a contragosto. A julgar pelo sítio deve ser o inimigo, não? Talvez sim, talvez não, disse o sardo. De noite, show, quieto, gritou ao cavalo que se agitava debaixo dele. Também o cavalo de Rostov estava inquieto, batia com a pata na terra gelada, escutando os sons e espreitando as luzes. A gritaria se tornando cada vez mais forte e fundia-se num alarido geral que só um exército de vários milhares de homens pode produzir. As luzes multiplicavam-se cada vez mais ao longo da linha do acampamento pelos vistos franceses. Rostov já não tinha sono. Os gritos alegres, rejubilantes do exército inimigo causavam-lhe um efeito excitante. Viva o imperador! O imperador, ouvia Rostov já claramente. Não é longe, tem de ser por trás do riacho, disse ele ao sardo. Este suspirou sem responder e depois tossiu irritado. Ao longo da linha dos hussardos ouviu-se o trote dos cascos e do nevoeiro noturno surgiu de repente, como se fora um enorme elefante, a figura de um oficial inferior dos hussardos. Generais, Vossa Senhoria, disse o sargento aproximando-se de Rostov. Rostov, sem parar de ir olhando para trás, para as luzes e os gritos, foi com o sargento ao encontro de vários cavaleiros que cavalgavam ao longo da linha. Um deles montava um cavalo branco. O príncipe Bagration, o príncipe Dolgorukov e os ajudantes de campo tinham saído para verem o estranho fenómeno das luzes e dos gritos no exército inimigo. Rostov, ao acercar-se de Bagration, fez-lhe o relatório e juntou-se aos ajudantes de campo atento ao que diziam os generais. Acredite, dizia o príncipe Dolgorukov a Bagration, que isto não passa de uma artimanha. Ele recuou e mandou acender fogueiras e fazer barulho na retaguarda para nos iludir. Isso é pouco provável, disse Bagration. No princípio da noite vi-os naquele outeiro. Se eles tivessem ido embora, tinham saído lá também. Senhor oficial, o príncipe Bagration dirigiu-se a Rostov. Os guarda-flancos dele ainda lá estão. A princípio da noite estavam, agora não sei, excelência. Dê uma autorização para levar uns hussardos e ir ver, disse Rostov. Bagration parou e, sem responder, tentou enxergar no nevoeiro o rosto de Rostov. Muito bem, vá lá, disse ele depois de uma pausa. Sim, meu general. Rostov espolhou o cavalo, chamou o sargento Fedchenko e mais 2 hussardos, mandou que o seguissem e a trote meteu pelo declive abaixo na direção dos gritos contínuos. Para ele era pavoroso e alegre ir apenas com 3 hussardos para aquele espaço de mistério, perigo e névoa, onde ainda ninguém fora antes dele. Bagration gritou-lhe de cima que não ultrapassasse o riacho, mas Rostov fez de conta que não ouviu e, sem parar, foi avançando, enganando-se a cada passo, tomando os arbustos porados e os buracos por pessoas, mas avançando sempre à medida que ia desfazendo os enganos. Ao chegar ao sopé, deixou de ver as luzes, as nossas e as do inimigo, mas continuava a ouvir o alarido dos franceses cada vez mais alto e mais nítido. No vale, viu à sua frente uma espécie de rio, mas quando lá chegou percebeu que era uma estrada. Entrou na estrada e referiu o cavalo hesitante. Não sabia se devia ir ao longo da estrada ou se devia atravessá-la e subir o monte pelo Campo Negro. Era mais seguro ir pela estrada que clareava no nevoeiro, porque seria mais fácil distinguir os vultos. Sigam-me, disse ele. Atravessou a estrada e pôs-se a subir a galope o monte até ao sítio onde, no princípio da noite, estavam os piquetes franceses. Vossa Senhoria, olha, ali estão eles, disse atrás dele um dos hussardos. Rostov nem tivera tempo de enxergar o vulto negro surgir do nevoeiro, e já uma luzinha brilhava repentina e estalava um tiro. E a bala, como que num queixume, zumbiu alta atrás do nevoeiro e deixou de se ouvir. A outra espingarda não disparou, mas brilhou uma luzinha no seu fuzil. Rostov deu meia volta ao cavalo e galopou de volta. Ainda soaram 4 disparos com intervalos diferentes, e as balas cantaram em tons diferentes, alguns no nevoeiro. Rostov referiu a montada, tão animada como ele com o tiroteio, e meteu-se a passo. Vá lá mais, cantava-lhe na alma uma voz alegre, mas já não se ouve mais tiros. Apenas quando se aproximava de Bagration, Rostov voltou a mandar o seu cavalo a galope e com a mão na pala acercou-se dele. Dolgorukov mantinha a sua opinião de que os franceses tinham recuado e tinham acendido as fogueiras para nos enganarem. O
que é que isso prova? Disse no momento em que Rostov chegava. Podiam ter recuado e deixado piquetes. Nem todos foram embora, príncipe, disse Bagration. Amanhã saberemos tudo. Está um piquete no monte, Vossa Excelência, no mesmo sítio em que estava no início da noite, relatou Rostov, inclinando-se para a frente, mantendo a mão em continência e incapaz de reprimir o sorriso de alegria que lhe proporcionara a missão e, sobretudo, o som das balas. Está bem, disse Bagration. Agradeço, Sr. Oficial. Excelência, disse Rostov, permita que lhe apresente um pedido. De que se trata? O nosso esquadrão tem ordens para se manter de reserva amanhã. Peço autorização para me juntar ao primeiro esquadrão. O seu nome? Conde Rostov. Está bem, fique comigo como oficial às ordens. É o filho de Ilia Andreevich? Perguntou Dolgorukov, mas Rostov não lhe respondeu. Então posso ter esperança, Excelência. Eu dou a ordem. Amanhã é muito possível que seja mandado com algum recado a Sua Majestade, pensou Rostov. Deus é grande.